Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, aos que se fazem presentes. Agradecer a presença dos vereadores nessa sessão extraordinária. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quinta sessão extraordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo da 11ª legislatura desse poder. Primeiro biênio que se realiza em 8/4/2025, às 16 horas. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Todos presentes. Informo que essa sessão extraordinária foi convocada no dia 7/4/2025, durante a 8ª sessão ordinária, e que a convocação foi acatada por todos os vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 7/4/2025. Ata da 8ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, primeiro biênio da 11ª legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, que se realiza em 7/4/2025, às 9 horas. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2025, às 9 horas e 10 minutos, no plenário da Câmara Municipal, localizado a Avenida Castelo Branco, 930, sob a presidência do vereador Lucas Sampaio Maciel, do Partido Social Democrático, e com a presença dos seguintes vereadores: União Brasil, Sérgio Aparecido Tobias, André Cristina Fred Rodrigues e Fábio Alves Matias Lemes. Do Podemos, Álvaro Deboni. Do PL, Fábio Rodrigues da Silva, Guilherme Carlos Santos e Sidney Marcos Mendes. Do Democracia Cristã, Joel Escobar de Souza e José Rebelião. O presidente declarou a sessão aberta, invocando a proteção de Deus, e na sequência solicitou ao secretário que fizesse a leitura da 7ª sessão ordinária, realizada em 31/3/2025, a qual teve a sua leitura dispensada por solicitação do vereador Álvaro Deboni e aprovada por unanimidade em única votação simbólica em quórum de maioria simples. Lido o ofício número 94 e 97 de 2025, de autoria da prefeita, encaminhando o projeto de substituição ao projeto de lei número 4058 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 27.908,37 para atender a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito. Lido o ofício 95, de autoria da prefeita, encaminhando o projeto de lei número 4059 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 65.059,25 para atender o Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Lido o ofício número 96 de 2025, de autoria da prefeita, encaminhando o projeto de lei número 4060, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 1.998.236,88 para atender a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito. Lido o ofício número 68 de 2025, do Gabinete da Prefeita, de autoria da prefeita, encaminhando o projeto de lei número 4061 de 2025, que dispõe sobre a abertura de doação de imóveis para pessoas jurídicas de direito privado no município de Pimenta Bueno. Lido o ofício número 98 de 2025, de autoria da prefeita, encaminhando o projeto de lei número 4062, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 156.065,93 para atender o Fundo Municipal de Saúde. Lido o ofício número 99 de 2025, de autoria da prefeita, encaminhando o projeto de lei número 4063 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 603.495,97 para atender a Secretaria Municipal de Educação. Lido o ofício número 100 de 2025, de autoria da prefeita, encaminhando o projeto de lei número 4064 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação no valor de R$ 22.500 para atender o Fundo Municipal de Saúde. Lei do ofício 101 de 2025, de autoria da prefeita, encaminhando o projeto de lei número 4065 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 450 mil para atender o Fundo Municipal de Saúde. Lei do ofício 74 de 2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei número 4066 de 2025, que altera a lei municipal número 3.332 de 2023. Após a leitura dos projetos acima, o presidente comunicou que havia chegado à sua ciência o projeto de decreto legislativo 143 de 2025, de autoria dos vereadores Sérgio Aparecido Tobias, Álvaro Deboni, Fábio Rodrigues da Silva, Fábio Matias Lemes, André Cristina Fred e Guilherme Carlos Santos, que sustos os efeitos dos termos de cooperação número 01/2025 e 02/2025, celebrados entre a Câmara Municipal e o Poder Executivo. O presidente justificou que o mesmo não foi colocado em pauta para leitura na presente sessão, em virtude da falta de previsão regimental, pedindo então aos vereadores interessados do decreto que retificasse o texto do mesmo. Pela ordem, os vereadores Sérgio Tobias fez uso da palavra e iniciou sua fala pontuando ao presidente que não há no regimento interno impedimento à mesa diretora para sustar os atos da presidência da casa, tendo em vista que a matéria deliberada pelo presidente se tratava do ato administrativo e, portanto, tendo a obrigatoriedade da participação da mesa diretora, o qual não ocorreu. Pontuou
que o presidente está tomando decisões sozinho, tendo elaborado 2 termos de colaboração com o Executivo, o primeiro dando poderes ao Executivo para julgar os processos administrativos PAD do Legislativo, e o segundo com relação à contratação de uma empresa para fornecer assessoria jurídica desta Casa, pontuando que todos os trâmites de ambos os termos de cooperação foram realizados sem parecer jurídico e sem passar pelas comissões pertinentes. Desta forma, o vereador defende que o decreto legislativo, ora em discussão, é legítimo e que é um procedimento que ocorre a nível de Brasil e que é amparado na Constituição Federal. Por ser assim, solicitou ao presidente que colocasse o mesmo para leitura na presente sessão, destacando que as decisões que vêm sendo tomadas desta forma monocrática pelo presidente estão ferindo os princípios regimentais dessa Casa de Leis. Pela ordem, o vereador Álvaro Deboni também se pronunciou, destacando a independência dos poderes, citando que um dos pontos firmados em um dos termos de cooperação se refere à transferência de responsabilidade ao Executivo, para que o mesmo cite o supervisione as compras do Legislativo. Em sua opinião, essa Casa de Leis é composta por servidores concursados e capacitados para tal, e por assim ser o vereador, não vê a necessidade de que o Executivo faça. Citou que o Poder Legislativo é quem de obrigatoriedade de fiscalizar e julgar o Poder Executivo, e não ao contrário. Desta forma, reforçou o pedido para que o presidente direcionasse para a leitura o presente projeto de decreto legislativo, assinado por 6 vereadores desta Casa. Na sequência, o presidente fez sua explicação e citou que o termo de cooperação com o Executivo no que se refere à contratação da assessoria jurídica foi feito com o objetivo de que o Poder Legislativo não fique sem parecer jurídico, tendo em vista que o PAD imposto ao procurador Cristiano Armondes, mesmo estando temporariamente suspenso, o servidor se encontra em período de gozo de licença paternidade, não sendo assim possível o acesso e a emissão dos pareceres pelo mesmo. Reforçou novamente a solicitação de que os autores do projeto de decreto, ora em discussão, revisassem o texto do mesmo, tendo em vista seu entendimento da falta de previsão regimental para a sustentação dos atos da presidência. O presidente fez a leitura do artigo 185 do Regimento Interno desta Casa de Leis, quando a mesa diretora, o presidente pontuou que o artigo 22 do Regimento Interno cita que é prerrogativa do presidente deliberar sobre os atos administrativos que a mesa não teria essa competência. No caso, na sequência, o vereador Sérgio Tobias usou novamente a palavra, pontuou que o procurador legislativo, mesmo estando em período de licença ou férias, está apto a exalar parecer jurídico, tendo em vista que o parecer é apenas opinativo e depois disso é analisado pelas comissões e debatido em plenário. O vereador destacou a independência dos poderes e reforçou novamente a solicitação ao presidente da leitura do projeto de decreto na sessão, para posterior deliberação em plenário. Citou ainda que a Câmara tem a prerrogativa de sustar decretos, bem como projetos do Executivo. De igual forma, tem o poder de sustar atos da presidência da Casa de Lei. Nesse mesmo momento, o vereador Sérgio Tobias solicitou à Secretaria Legislativa que todas as falas do presidente, da presente discussão fossem devidamente registradas em ata. O presidente solicitou ao vereador Sérgio Tobias que mostrasse dentro do regimento onde falava o artigo que trata da legalidade. Que não há no regimento tal previsão. Pela ordem, o vereador Deboni, no uso da palavra, citou ao presidente que não existe nenhum artigo do regimento interno que impeça. Questionou ainda qual a necessidade da contratação da assessoria jurídica, sabendo que esta Casa de Leis possui um procurador de carreira, que o mesmo nunca relatou estar sobrecarregado ou não conseguindo atender as demandas do Poder Legislativo. Desta forma, entende ser, inclusive, inconstitucional a referida contratação de uma assessoria jurídica externa, sendo que a Casa possui procurador efetivo, provocando-se assim gastos desnecessários ao Poder Legislativo. Citou que o procurador se encontra apto e disponível para a emissão de pareceres e, por assim ser, este vereador não compactou com as decisões do presidente e, como integrante da mesa diretora, citou ainda a importância da tomada de atitude de todos os demais vereadores diante das atuais decisões do presidente. Em resposta ao presidente, o vereador Sérgio também fez uso da palavra para citar os artigos 120, 128, 129 e 130 do Regimento Interno, bem como o artigo 49, o inciso 5º da Constituição Federal Brasileira, em observância ao amparo legal quanto à legalidade de elaboração do projeto de decreto legislativo, ora em discussão, atendendo à solicitação do presidente para que o vereador apontasse dentro do regimento o amparo legal aos fatos. O presidente pontuou novamente não estar questionando o projeto de decreto legislativo, ora apresentado pelos vereadores da Casa, assim o fato de que o decreto não dá à mesa as prerrogativas para sustar os efeitos da presidência, e assim solicitou novamente a retificação deste ponto do texto do projeto para leitura em próxima sessão. Nesse momento, o presidente reforça que não seria pautado o presente projeto de decreto na leitura da presente sessão. Nesse momento, o vereador Sérgio Tobias fez a convocação para a sessão extraordinária a ser realizada em 8 de abril de 2025, respeitando-se o prazo legal de 24 horas para a leitura do projeto de decreto legislativo. Informou que seriam juntados
ao projeto as justificativas conforme solicitação do presidente. A presente solicitação, intervalo regimental de 10 minutos, no retorno aos trabalhos, o presidente informou que, em virtude de cedência do plenário para o evento em 8 de abril, na parte da manhã, o horário da sessão extraordinária ficaria inicialmente definido para as 11 horas e 30 minutos da manhã. Porém, o vereador Sérgio pontuou que o melhor horário seria às 16 horas, se todos estivessem de acordo. O presidente consultou o plenário, todos foram favoráveis. O vereador Sérgio Tobias solicitou à Secretaria Legislativa que registrasse que o motivo para a realização da sessão extraordinária seria apenas para a leitura do projeto de decreto legislativo. Em seguida, o vereador Guilherme fez uso da palavra, pontuando que o referido projeto de decreto legislativo, assunto da sessão extraordinária de 8 de abril, tem o objetivo de dar acesso ao procurador legislativo para voltar a emitir os pareceres jurídicos para esta casa. Tendo em vista a existência de vários projetos importantes, aguardando os devidos pareceres jurídicos para a devida tramitação, como, por exemplo, o projeto do piso dos professores do magistério do município. O vereador Álvaro Deboni complementou as palavras do vereador Guilherme, citando a urgência do retorno do retorno do acesso ao sistema EPROC pelo procurador Questionar Montes em função de várias pautas paradas, aguardando o parecer da Procuradoria desta Casa de Leis para a devida tramitação. Neste momento, o presidente pontuou, o procurador legislativo precisa renunciar à sua licença paternidade para voltar a emitir parecer para esta casa. Os vereadores Sérgio Tobias e Alvedão discordam do presidente, citando que o procurador não é cargo de nomeação e sim servidor efetivo. Nesse momento, o vereador Sérgio Tobias fez uso da palavra para citar a leitura do requerimento verbal, número 13 de 2025, de autoria dos vereadores Sérgio Tobias, Álvaro Deboni, Fábio Rodrigues da Silva e André Cristina Fred Rodrigues, realizada na sessão anterior quanto à formação da Comissão Parlamentar de Inquérito, citando que havia ficado para a presente sessão a composição dos membros da referida CPI. E dessa forma, estava deixando registrado que iria presidir a comissão, bem como a composição dos demais membros da mesa. O vereador se dispôs a presidir a comissão e questionou se assim o poderia fazer. O vereador Álvaro Deboni se manifestou de acordo. O vereador Álvaro Deboni se manifestou de acordo e manifestou o desejo de participar como vice-presidente. Consultado, o vereador Sérgio Marcos Mendes concordou em participar como membro da comissão. Dessa forma, o vereador Sérgio Tobias solicitou à Secretaria Legislativa o registro da Comissão Especial de Investigação, conforme se lê. Presidente Sérgio Tobias, vice-presidente Álvaro Deboni e membro Sidney Marcos Mendes. Na sequência, o vereador Sérgio Tobias solicitou ao presidente Lucas Maciel que o mesmo deliberasse o ato da presidência que cria a Comissão Parlamentar no inquérito de acordo com o texto lido na íntegra pelo vereador. Desta forma, o vereador solicitou ao presidente a devida publicação do ato para que seja possível o início dos trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito. O vereador Álvaro Deboni se pronunciou, destacando a necessidade da anulação dos atos do presidente através do projeto de decreto legislativo, se dá em virtude da cooperação com o Executivo, onde o Executivo se mostra envolvido nos atos através apenas do presidente dessa Casa de Leis, onde os objetivos para tal cooperação não se mostram claros, sabendo que a Câmara Municipal tem os recursos e servidores necessários para se trabalhar tanto a parte jurídica quanto a parte de compra do Poder Legislativo, bem como a criação de qualquer comissão para julgamento de PAD contra qualquer servidor dessa casa, como já realizado no passado. Dessa forma, o vereador reforçou a legalidade da apresentação do decreto legislativo com o objetivo de sustar os atos tanto do presidente quanto da Casa quanto da prefeita municipal, registrando a necessidade de obediência à independência dos poderes. Na sequência, o presidente solicitou a retificação da ata da sessão anterior, citando o artigo 57, inciso 4 do regimento interno dessa Casa. Ao presidente da Câmara caberá indicar os vereadores que comporão a comissão especial, assegurando-se tanto quanto possível a representação proporcional partidária. O vereador Sérgio Tobias rebateu o argumento do presidente, citando que o mesmo esteve à vontade para se manifestar na referida sessão e não fez. O vereador Álvaro Deboni citou ao presidente que em nenhum momento o presidente se manifestou na sessão anterior no momento de escolha dos membros que irão compor a Comissão Parlamentar de Inquérito. A escolha é essa que foi aberta para todos os vereadores. De igual forma, não trouxe qualquer fala sobre o regimento interno e não se contrapôs. Por assim, ser o ocorrido na citada sessão, está registrado, sendo que o presente data, o presidente não teria legalidade para mudar as situações ocorridas com o consenso de todos. O presidente rebateu a fala do vereador Álvaro Deboni, citando que na sessão anterior foi apenas colocado para o plenário a inserção da CPI de forma verbal. O vereador Sérgio Tobias rebateu, citando que foram consultados todos os vereadores. Não havendo nenhum se manifestado de forma contrária, foi aberta a participação de todos os vereadores. Só manifestou interesse para participar da comissão a vereadora Andréa da Camomila, os vereadores Álvaro Deboni, Sidney Marcos Mendes e Sérgio Tobias. Para acatar o que prevê o regimento como a vereadora André e o vereador Sérgio pertencem ao mesmo partido, a vereadora André abriu a mão e decidiu que o vereador Sérgio Tobias iria compor a comissão. O presidente permaneceu com o pedido de retificação de ata da sessão anterior quanto ao referido assunto, citando
regimento interno e afirmando que a comissão não seria constituída pelos vereadores acima citados e que o vereador Sérgio Tobias estava indo contra o que diz o regimento interno. O vereador Sérgio Tobias reforçou que seria mantida a comissão de forma acima citada, tendo em vista a ausência de interesse dos demais vereadores. Desta forma, pediu para que se registrasse a omissão do presidente no momento oportuno da referida sessão anterior e que, em face dessa omissão, o vereador Sérgio Tobias, da figura de vice-presidente, e usando as suas prerrogativas, conduziu os trabalhos da comissão, da composição da comissão de inquérito. Por fim, o vereador Álvaro Deboni pontuou que foi respeitada a proporcionalidade partidária, onde um do PL, um vereador do Podemos e um do União Brasil fazem parte da comissão, e mesmo que houvesse como realizar a retificação, ainda assim a participação dependeria da vontade própria de cada vereador e não por indicação do presidente, o qual, na condição de investigado, não pode deliberar quem irá ou fazer parte da comissão que o investigará. Citou que cabe aos vereadores desta Casa de Leis deliberar sobre o tema e, por fim, solicitou o registro de sua fala em ata. O presidente encaminhou os projetos ora lidos à Procuradoria e às comissões para análise e emissão de pareceres. O presidente solicitou ao secretário que fizesse leitura do ofício 355, de autoria da prefeita, encaminhando a prestação de contas anual de 2024, porém, antes da leitura do ofício, o vereador Sérgio Tobias solicitou ao presidente que fizesse a consulta ao plenário quanto ao interesse dos vereadores em fazerem parte da composição da comissão parlamentar de inquérito. O vereador pastor Joel Escobar deu a oportunidade ao vereador José Leão de participar por ser do mesmo partido, o mesmo não se manifestou interesse. Dessa forma, o vereador pastor Joel Escobar manifestou interesse. O vereador Álvaro Deboni também manifestou interesse, bem como o vereador Sérgio Tobias. O presidente rejeitou a participação do vereador Sérgio Tobias, justificando que o mesmo, sendo autor do projeto de decreto, não poderia ser parte integrante da comissão. O presidente citou que seria aguardada a presença do jurídico, que deveria enviar documento à presidência renunciando à licença paternidade. O vereador Sérgio Tobias pontuou que a comissão seguiria na formação já anterior composta e que, se houvesse alguma irregularidade, o presidente ia apresentar judicialmente contra a comissão. Lido o ofício número 355 de autoria da prefeita, encaminhando a prestação de contas anual de 2024. Lidas as indicações número 184 de 2025 de autoria do vereador Sidney Marcos Mendes, 185 e 186, da autoria do vereador Fábio Tizil, 187 a 190, de autoria do vereador Sérgio Tobias. O vereador Álvaro Deboni solicitou que fosse elaborado requerimento para o Poder Executivo contendo o mesmo teor de indicação 187 para ser apreciado na próxima sessão ordinária. O presidente encaminhou a quem de direito as referidas matérias, sem mais matérias a serem lidas e votadas no primeiro expediente. O presidente franqueou a tribuna aos vereadores inscritos em tema livre pelo espaço de 15 minutos com direito à parte. O vereador pastor João Escobar cancelou o seu uso na tribuna, fizeram uso da palavra vereador Álvaro Deboni e Sérgio Tobias. Na sequência, o presidente transferiu a presidência temporariamente ao vereador Sérgio Tobias. Na sequência, o presidente transferiu a presidência temporariamente ao vereador Sérgio Tobias para que o mesmo fizesse uso da tribuna. O vice-presidente franqueou o uso da tribuna ao presidente, que fez uso da palavra. O vereador Álvaro Deboni solicitou a parte e foi negado pelo vereador Lucas Maciel. O vice-presidente Sérgio Tobias, que estava presidindo nesse momento, concedeu o uso de fala ao vereador Álvaro Deboni. O vice-presidente Sérgio Tobias solicitou que fosse cortado o microfone do vereador Lucas Maciel, tendo o vereador Lucas Maciel alegado que, conforme o inciso 4 do regimento interno, o vereador não é obrigado a conceder parte. Na sequência, o vereador Sérgio Tobias devolveu a presidência ao vereador Lucas Maciel. Sem mais vereadores inscritos e nenhum vereador solicitado intervalo regimental, o presidente prosseguiu a sessão solicitando ao secretário que fizesse a chamada regimental, na qual foi constatada a presença de todos os vereadores. O presidente solicitou a leitura da ordem do dia, a qual teve sua leitura dispensada ao pedido do vereador Álvaro Deboni, aprovado e dispensado por unanimidade. Lidos os pareceres da Comissão Permanente de Justiça e Redação, número 69 de 2025, de Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos, número 58 de 2025, de Finanças e Orçamento, número 58 de 2025, sem que fossem discutidos e manifestados favoráveis, lido o projeto de lei 4.032 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para o superávit financeiro no valor de R$ 160.850,83 para atender o Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Sem que fosse discutido, colocado em única votação nominal em quórum de maioria simples, foi aprovado por 9 votos favoráveis pelos votos dos vereadores. Sidney Marcos Mendes, Guilherme Carlos Santos, Fábio Alves Matias, José Ribeiro Leão, João Escobar de Souza, André Cristina Fred, Fábio Rodrigues da Silva, Álvaro Deboni e Sérgio Tobias. Lidos os pareceres da Comissão Permanente de Justiça e Redação, número 71 de 2025, de Fiscalização e Controle de Serviços Públicos, número 60 de 2025, de Finanças e Orçamento, número 60 de 2025, sem que fossem discutidos e manifestados favoráveis,
Lido o projeto de lei número 4.034, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 97.508,79, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Trânsito. Sem que fosse discutido, colocado em única votação nominal, em quórum de maioria simples, foi aprovado por 9 votos favoráveis pelos votos dos vereadores Sidney Marcos Mendes, Guilherme Carlos Santos, Fábio Matias Lemes, Josiel Ribeiro Leão, Joel Escobar de Souza, André Cristina Fred Rodrigues, Fábio Rodrigues da Silva, Álvaro Debon e Sérgio Tobias. Lidos os pareceres da Comissão Permanente de Justiça e Redação, número 72 de 2025, de Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos, número 61 de 2025, de Finanças e Orçamento, número 61 de 2025, sem que fosse discutido e manifestados favoráveis, lido o projeto de lei 4.035 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para superávit financeiro no valor de R$ 143.556,76, para atender o gabinete da prefeita e vice-prefeita, sem que fosse discutido, colocado em única votação nominal em quórum de maioria simples, foi aprovado por 9 votos, favoráveis pelos votos dos vereadores Sidney Marcos Mendes, Guilherme Carlos Santos, Fábio Alves Matias Lemes, José Ribeiro Leão, João Escobar de Souza, André Cristina Fred, Fábio Rodrigues da Silva, Álvaro Debon e Sérgio Tobias. Sem que tivessem mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o presidente franqueou a tribuna aos vereadores inscritos na explicação pessoal pelo espaço de tempo de 10 minutos. Fizeram uso da palavra do vereador Álvaro Debon e Sérgio Tobias. Sem que houvesse mais inscritos para a explicação pessoal, o presidente franqueou a tribuna aos vereadores inscritos pela liderança bancadas. O vereador Álvaro Debon pediu dispensa, o vereador Sérgio Tobias fez uso da palavra, sem que houvesse mais vereadores inscritos pela liderança de bancada e sem que houvesse mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às 11 horas e 54 minutos, convidando a todos a estarem presentes na próxima sessão ordinária a ser realizada dia 14 de 4 de 2025 e na sessão extraordinária a ser realizada em 8 de abril de 2025 às 16 horas e depois de lida e aprovada a ata vai assinada pelos membros da mesa Pimenta Bueno aos 7 dias do mês de abril de 2025. Lucas Sampaio Marcel, Sérgio Tobias, Álvaro Deboni, Fábio Rodrigues da Silva. Você tá doido? Coloque em discussão. Coloque em única votação. Esse aqui tem. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 143/2025, de autoria dos vereadores Sérgio Tobias, Álvaro Deboni, Fábio Tizil, Fábio Matias, Andréa Cristina e Guilherme Gaspari. Não, tá bom. Tá ótimo. Projeto de lei número 143 de 2025. Os sustos efeitos do termo de cooperação número 01 de 2025 e 02 de 2025 celebrados entre Câmara Municipal e Poder Executivo. Encaminho o projeto ora lido às comissões e à Procuradoria Legislativa e para análise e emissão de parecer. Fica dispensada a leitura. Fica dispensada a leitura da ordem do dia, uma vez que não há matérias pautadas. Sem que mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão às 16 horas e 22 minutos e convido a todos a se fazerem presentes na nona sessão ordinária a ser realizada em 14 de 4 de 2025, ou extraordinariamente, se necessário. Obrigado a todos.